Olá! Sejam bem-vindos aqui no canal Psicologia no Dia a Dia. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, hipnoterapeuta, arte-terapeuta e idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia. E nós estamos falando em uma série aí de vídeos sobre a adolescência. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a síndrome da adolescência normal. Você já ouviu falar esse termo? Síndrome da adolescência normal? Então vamos conversar um pouquinho sobre? Mas depois da nossa vinheta. O termo síndrome da adolescência normal foi desenvolvido por dois psicólogos que estudam especificamente a adolescência, que é o Knobel e a Berastur. Vamos primeiro pensar nesse termo, síndrome de adolescência normal. O que seria síndrome da adolescência normal? Na verdade, síndrome, porque são uma série de características que é normal que nós vejamos essas características durante essa etapa do desenvolvimento. Talvez ela isoladamente e com uma intensidade forte num outro momento do desenvolvimento nós pudéssemos considerar como uma patologia, mas dentro da adolescência é esperado, por isso considerado como normal. Síndrome por ser características específicas que ocorrem durante essa etapa do desenvolvimento e normal porque é o que se vê na maioria dos adolescentes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma destas características? Uma das características é a tendência grupal. O adolescente ele tem esta necessidade de pertencimento a um grupo social, até porque ele está nesse movimento de transição, saindo do seu grupo familiar para começar a pertencer a grupos maiores, grupo dos amigos, grupos dos colegas de um determinado curso que ele possa fazer. Então, por exemplo, grupos dos colegas do inglês, os meninos, grupo do futebol, as meninas, o grupo de dança. O grupo hoje, que é muito comum, nós vemos, o grupo dos jogos online. Então, os amigos que vão se formando daquela atividade em comum, né? E isso é muito característico do adolescente. O que é mais interessante é com essa identificação maciça que eles vão desenvolvendo com esse grupo. Então é muito comum nós vemos um grupo e aí você até confunde às vezes os adolescentes quando você os vê de costas, por exemplo, porque a vestimenta é muito parecida. Eles escutam as mesmas músicas, leem os mesmos livros, assistem às mesmas séries, falam na mesma linguagem com as mesmas gírias. Isso é interessante porque a gente observa nos adolescentes de modo geral, mas com características ainda mais específicas dentro daquele grupo com o qual ele se identifica ainda mais intimamente. Tá? Então isso é uma das características dessa adolescência, dessa síndrome da adolescência normal. Outra característica é a necessidade de intelectualizar e fantasiar. É muito interessante porque a gente vê assim, né, característico da adolescência, a gente fala, nossa, mas eles vivem no mundo da lua, parece que estão o tempo todo sonhando. E isso de uma forma concreta e de uma forma também abstrata. Concreto porque eles dormem muito, eles têm uma necessidade de sono maior do que qualquer outro momento da vida, porque o cérebro deles estão numa profundidade de desenvolvimento. Por isso também que nós já conversamos sobre o porquê da crise da adolescência, né? Porque além de ter essa mudança corporal, dessa transição de papéis, então começa a se desenvolver um papel sexual, um papel social e também vai ter essa diferenciação até cognitiva, porque o cérebro do adolescente começa a sair
do concreto, que é o cérebro infantil, para entrar nas operações que a gente fala abstratas, né? Aliás, das operações concretas para o pensamento abstrato. Ele consegue abstrair, ele consegue pensar, por exemplo, sobre amor. Uma coisa que para uma criança ainda é muito concreta, muito difícil ainda de ficar refletindo sobre. É até interessante porque numa fala da Berastur, ela vai dizer que perde o que era e não pode ainda construir o que será. Então, como que o adolescente vai lidar com essa perda do que era e ainda não se tem o que será? Então, ele vai elaborando estas perdas através das fantasias, dos devaneios, do sonhar acordado. Outra característica são as crises religiosas. Então é muito comum o adolescente ou ele partir para para a idolatração, né, para aquela questão de fanatismo, né, para o fanatismo religioso, ou para um total ateísmo. Não acreditar em nada, em Deus, tão duvidado de Deus, ou se não acreditar demais na ciência, ou ainda fanaticamente acreditar em alguma religião específica. É muito comum nós vermos os adolescentes curtindo demais a questão do esoterismo, da bruxaria, do misticismo. Então isso nessa etapa, ele também é muito comum a gente ver essas oscilações, né? E isso também vai simbolizando o quê? Os embates domésticos que se tem travado para essa independência. Então, isso é projetado também nas suas crenças externas. E aí a gente tem as crises também religiosas. Uma outra característica bem marcante na adolescência é a desestruturação temporal. Isso é muito interessante. A gente chama genericamente como atemporalidade. Então, ele perde um pouquinho a noção do tempo. Alguma coisa que está muito distante parece que vai acontecer tão perto, e alguma coisa que está tão perto para ele parece que é bem distante. Então, por exemplo, acaba sendo comum o adolescente não estudar para uma prova que ele vai ter amanhã, achando que ainda tem muito tempo para se preparar para essa prova. Em contrapartida, se preocupar com a roupa que vai usar numa festa que já vai acontecer daqui a um mês. É interessante que às vezes eu escuto dos adolescentes no consultório. Faz tempo que eu não falo com meu amigo X. E aí eu pergunto, tá, e quanto tempo faz que você não fala com seu amigo X? Aí eles dizem assim, muito tempo. Anteontem foi a última vez que eu falei com ele. Então é bem interessante, né? Essa questão que para eles ainda está nebuloso, confuso, essa questão da temporalidade, né? Até por conta dessas mudanças cerebrais. Outra característica é a evolução sexual, desde o autoerotismo, e aí a gente vai ter os altos toques, que é a masturbação, conhecer o seu próprio corpo, o que lhe dá prazer, até a heterossexualidade, passando também pelos contatos homossexuais. Quando nós, na adolescência, toda a movimentação homossexual, o contato homossexual, nós ainda não consideramos como uma identidade sexual definitiva, porque ainda é uma etapa de experimentações. Então isso vai se tornar mais definitivo na vida adulta, tá? Mas ele tá como ele tá nesse despertar, neste florescer da sexualidade, então é característico dessa etapa. Às vezes até uma exacerbação, ou seja, da masturbação, desse autocontato, ou até mesmo a gente falando das questões amorosas, né? Então é a etapa de sofrer por amor, as meninas falando mais das paqueras, os meninos também,
até desses contatos sexuais e dessas experimentações, às vezes se ver interessado no mesmo sexo, no sexo oposto. Então tudo isso faz parte dessas experimentações iniciais. Outra característica é as atitudes sociais reivindicatórias. Então é a fase da contestação e de querer fazer a diferença. Vem muito forte, não sei se você é pai, é mãe, lembra da sua adolescência, mas é uma etapa que vem muito forte na gente, aquele senso de que eu vou mudar e transformar o mundo. Isso vem de uma forma muito grandiosa dentro de nós. E também por conta dessa construção, dessa identidade. É muito comum nessas reivindicações a gente vê muito o que a gente chama de o adolescente rebelde, né? Ou não contraditório nas opiniões dele, mas querer ir contra as opiniões que são colocadas, principalmente pelos pais, pela família. É como se nesse movimento ele não quisesse mais ser falado pelos seus pais, mas ele quisesse desbravar no mundo, no social, a descoberta de quem ele é por ele mesmo, para que lá na vida adulta ele possa sim se permitir elaborar, né, e agregar o que ele descobriu sobre ele mesmo, por ele mesmo, com também características que foi dita sobre ele. E por isso vem toda essa contestação, essa contrariedade, essa rebeldia. Outra característica são as contradições sucessivas em todas as suas manifestações de conduta. Então é conflituoso, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Então é muito comum, eu percebo isso até na minha filha, de querer muito fazer uma coisa. Aí ela começa aquela atividade. Quando ela começa, aí ela já quer meio que logo desistir e parar para começar outra coisa. Então a gente tem que insistir com eles um pouco mais, até para eles entenderem esse senso de responsabilidade. Tá, você pode parar, mas você vai ter que fazer por um período. Às vezes é por um ano, dependendo do que é esse processo, né? Para eles poderem entender que não dá para ficar trocando, porque senão também vão aprender que eternamente eles vão começar e não vão terminar algo. Então, até essa questão de comecei, não gostei, mas eu escolhi fazer, então eu tenho que ter a minha responsabilidade de terminar aquilo, para depois eu poder optar por fazer uma outra coisa, vai trazendo para eles um senso de responsabilidade, de comprometimento e até mesmo de resiliência, de poder aguentar a frustração, aguentar que nem tudo na vida vai ser gostoso, vai ser legal, vai ter coisas que nós vamos ter que fazer que não é tão agradável assim, né? Outra característica é a separação progressiva dos pais. Primeiro, porque eles vão saindo desse núcleo familiar agora para poder se adentrar ao núcleo social. Então, isso já vinha acontecendo com a escola, mas é onde começam os cursos. Os adolescentes, com seus 16 anos, começam a trabalhar, alguns deles, né? Então vão participando dessa questão do menor aprendiz, então já começa a vivenciar também um social que contribui e que também recebe desse social, nessa troca, que não só da família, mas de um grupo maior, de um universo maior. E também começa a vir o senso de crescimento. À medida que eu vou crescendo, eu vou me distanciando um pouco mais dos meus pais. E meus pais também vão envelhecendo, onde eu vou chegando também no senso de finitude, de perceber que meus pais, eu estou nessa transição de distanciamento deles, mas eles estão ali ainda para o que eu precisar. Mas já não estão mais com tanto tempo assim para eu aproveitar deles, como eu estava na minha infância, porque eles também estão envelhecendo e vão chegando para o seu estágio de finitude. Então isso também começa a ser um pouco conflituoso para o adolescente e, mais do que para os adolescentes, para nós pais.
Porque quando nós somos mais jovens, vem aquele senso de olha como meu filho é pequeno, eu tenho uma vida inteira pela frente. E à medida que eles vão se tornando adultos, nós também vamos envelhecendo e vai vindo esse senso para nós de que já não temos mais tanto tempo assim para algumas coisas. E por fim, temos uma característica muito marcante da síndrome da adolescência normal, que são as constantes flutuações de humor, de estado de ânimo. Por isso que é muito comum nós falarmos que na adolescência, quando aparece a depressão, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, porque a depressão pode ser essa oscilação de humor normal da adolescência, por influência dos hormônios, por influência de todos esses lutos que ele precisa lidar. O luto do corpo infantil, o luto dos pais da infância, o luto dos colegas da infância, né? O luto dessa inocência que agora começa já com um senso de responsabilidade maior, o luto do cérebro infantil para partir para o cérebro adolescente. Então são muitas perdas. Claro que são perdas para poder ter novos ganhos, faz parte desse processo de desenvolvimento. Mas isso vai gerando mudanças de humor deste adolescente. Às vezes essas mudanças vão sendo encaradas para eles com uma velocidade tão grande que isso vai gerando uma tristeza, muita ansiedade e também pode vir esse sentimento mais depressivo. Então, a depressão na adolescência ela pode ser considerada normal, mas para isso é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Então, se você tem um adolescente em casa, ou você adolescente está assistindo esse vídeo, sente que seu humor tem oscilado muito e que você tem perdido o ânimo, o interesse, a vontade por coisas que antes você tinha um super interesse, você era muito motivado para isso, pede auxílio, pede para os seus pais consultarem um psiquiatra, levá-lo ao psiquiatra, levá-lo à psicoterapia, conversar com um psicólogo, com uma psicóloga, porque ali na conversa a gente podendo sentir melhor toda a sua demanda e como você está lidando com todo esse processo, nós vamos conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Se trata-se de uma característica da síndrome da adolescência normal ou se realmente nós estamos falando de um processo patológico da depressão. E aí, você já sabia sobre a síndrome da adolescência normal? Acrescentou para você informações que você não sabia até então? Deixe nos comentários como que está sendo para você esses vídeos sobre a adolescência. Tanto você, pai de adolescentes, você que trabalha com adolescentes e principalmente vocês, adolescentes que estão assistindo aqui no canal Psicologia no Dia a Dia. Aproveite também para compartilhar com pessoas que você conhece que podem se beneficiar dessas questões, destes vídeos. Compartilhe com seus amigos. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha, aquele like e também deixe nos comentários assuntos que você queira ver aqui no canal. Então, deixa aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Bye.